Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e a série sobre a Rainha Charlotte já tá no ar. A nova produção é um spin-off de Bridgerton e se passa antes da série principal, pois mostra aí o início do casamento real entre a Rainha Charlotte e o rei George III e os dias atuais aí com o casal também já velhinho, que a gente conheceu lá em Bridgerton, onde alguns acontecimentos da história são inspirados até em fatos reais. Você sabia dessa? Então, bora conhecer aí o que é verdade e o que é mentira nessa história sobre a Rainha Charlotte. Então, roda a vinheta aí, produção! A Rainha Charlotte era birracial? Verdade. Apesar aí de ter nascido na Alemanha, a Rainha Charlotte era filha de um duque e descendente direta da Margarida de Castro e Souza, que tinha também descendência negra na Casa Real Portuguesa. Embora a origem racial dela não possa aí ser totalmente confirmada, os historiadores de arte que estudaram, os retratos da Rainha Charlotte mais de perto, após aí a morte dela, parecem acreditar que ela seria sim birracial, já que nos retratos da realeza ela era sempre retratada com características africanas mais tradicionais. E naquela época os artistas normalmente tinham que minimizar algumas coisas aí, em uma sociedade amplamente preconceituosa da época. No entanto, um pintor chamado aí Sir Alan Ransom, que era firmemente contra a escravidão e era também casado com a sobrinha do Lord Mansfield, um juiz que decidiu no primeiro caso que acabou levando aí ao fim da escravidão lá no Império Britânico, ele pintou vários retratos da Rainha Charlotte que as pessoas acreditam que possa aí refletir mais a aparência real dela. E em uma entrevista aí ao The Times, a autora americana, a Julia Quinn, diz que deu apoio à produção da Netflix e também ao elenco, já que muitos historiadores, acreditam que a Rainha Charlotte era descendente aí de africanos. E mesmo sendo um ponto altamente debatido, ela diz que não dava para fazer um teste de DNA, e nunca a gente vai saber aí a resposta definitiva sobre isso. Mas a Netflix escalou aí com consciência a atriz Golda Roshwell como a Rainha Charlotte e também a India Rhea para viver a rainha na versão jovem, dessa nova série. Além disso, em vários episódios também são feitos comentários sobre a cor da pele da Charlotte, e esses comentários são feitos aí pela princesa Augusta, a mãe do rei, que diz até para um artista, para pintar a pele da Charlotte mais clara. E logo no primeiro episódio, ela também chama, a Rainha Charlotte de muito morena. Com isso, muita gente também começou aí a comentar sobre a história real de racismo, que a Meghan Markle teria sofrido na família real. E aí, em entrevista ao site Vulture, a Shonda Rhimes, que é a criadora da série, disse que as experiências da Meghan Markle não foram algo que ela considerou aí para escrever os episódios da série. Então, para quem tava achando aí, que rolava alguma ligação, tá errado. Mas realmente a gente não vê, pessoas negras assim na família real. E você já percebeu, que eu falo Charlotte, Rainha Charlotte. Eu acho que tá tudo certo, E a Rainha Charlotte e o rei George III se casaram no mesmo dia que eles se conheceram. Verdade. Diferente da série, em julho de 1761, o George anunciou as intenções dele em se casar com a Charlotte. E com isso, um contrato de casamento foi assinado um mês depois. Os dois acabaram se casando em Londres, após 6 horas da chegada dela da Alemanha para a Inglaterra, de acordo aí com o site The Royal Household. Na época, a Charlotte tinha 17 anos, enquanto o rei George tinha 22, igual na série, e a coroação ocorreu em setembro de 1761. Bom, e a Rainha Charlotte, na juventude, é vivida aí pela India Rhea, e o rei Charlotte, na juventude, é vivido pelo Corey Milchrist. Gente, minha pronúncia não é das melhores, hein? Pelo amor de Deus, não briguem comigo. E falando em casamento, a Rainha Charlotte usou um vestido branco pra se casar? Mentira! Como retratado na série, a Rainha Charlotte usou um vestido branco, mas na história real, ela não se casou com um vestido branco. Pois é, a neta dela, a Rainha Vitória, é que foi aí uma das primeiras mulheres a usar um vestido branco no dia do casamento. Durante esse
período, as mulheres geralmente optavam por vestidos de noiva super coloridos, que poderiam usar depois, né, normalmente aí em dias comuns, segundo informações da revista Vanity Fair. Falando em vestido, no episódio 6 da série, a personagem, a Charlotte, tem até aí bordados com signos astrológicos e estrelas representando fisicamente a ligação dela com o George. Olha que coisa mais fofa, né? O pessoal do figurino assim pensou em tudo. A rainha Charlotte e o rei George III tiveram 15 filhos? Verdade. Após o casamento, a Charlotte e o George deram as boas-vindas aí ao George IV, que se tornaria o príncipe de Gales e que mais tarde, né, também se tornou o rei George IV. Ao todo, eles tiveram 15 filhos juntos, né, mas apenas 13 sobreviveram até a idade adulta. O rei George III sofreu de uma doença durante todo o seu reinado? Verdade. O monarca lutou aí contra uma doença mental durante todo o reinado e até acabou ganhando o nome de o Rei Louco, que perdeu a América. Enquanto, né, alguns historiadores acreditam que essa instabilidade mental do rei George III foi resultado de um distúrbio físico e hereditário chamado aí porfiria. Outros sugerem que ele pode, né, ter tido aí um tipo de transtorno bipolar. E a Charlotte acreditava que o banho regularmente no mar poderia curar essa doença dele, mas nunca houve de fato um diagnóstico oficial, né? Por conta, claro, das limitações da medicina naquela época, né? Há muitos e muitos anos atrás. O rei George não gostava de ciências. Mentira! Tanto na série como na vida real, o rei George, né, se interessava por estudar, inclusive ele foi o primeiro monarca a estudar ciências química e física. Ele também estudou astronomia, matemática, francês, latim, história, música, geografia, comércio, agricultura e até direito constitucional. O rei tinha bastante interesse também por plantações e assuntos aí que eram mundanos, para além da política. Esse aí, pelo jeito, gostava de estudar, né? E o grande experimento aí feito pela princesa Augusta, a mãe do rei George, existiu mesmo? Mentira! Isso só aconteceu na série, onde a princesa Augusta aí, né, a viúva Augusta, junto com o parlamento, fizeram aí um movimento social para dar títulos a nobres negros e pessoas aí não brancas para deixar a rainha Charlotte mais à vontade no palácio, como, por exemplo, o título da Lady Danbury. Esse recurso foi criado, né, pela Shonda Rhimes, que usou aí a licença poética para trazer mais representatividade para a série. Olha que ideia genial dela, né? E aí com as atrizes Golda Roshville e também a Rinja Raya, que dão vida aí, né, a Charlotte. E ainda a Arsema Thomas e a Joa Andoh, dando vida aí a Lady Danbury, personagem que também foi criado para a série, já que ela não existe aí na vida real. E, inclusive, né, a Arsema nunca tinha assistido a série Bridgerton antes e até fingiu ser inglesa, carregando bastante no sotaque britânico durante o teste pra série. Ela contou aí em entrevistas que, apesar de ser americana durante a faculdade, ela resolveu focar e falar com um sotaque britânico durante os 4 anos da faculdade. E aí ela pensou que esse desafio poderia aí ajudar ela em algum dia, e não é que chegou o dia dela fazer o teste pra série e ser aprovada por conta desse sotaque. A série sobre a rainha Charlotte não vai ter mais aí temporadas? Verdade. Além aí de contar os primeiros anos, né, desse casamento da Charlotte com o George e ainda recorrer a flashbacks, a série também mostra aí os dias atuais, né, onde a rainha Charlotte tá fazendo de tudo para que os filhos dela tenham filhos também, com isso, né, que ela possa aí ter um novo herdeiro do trono, já que a primeira neta dela, a princesa Charlotte, acabou falecendo após o nascimento. E eu creio, né, que vai rolar sim uma segunda temporada, mas a Shonda Rhimes, que é a criadora e produtora da série, diz que ainda tá conversando com a Netflix sobre essa possível nova temporada. E ela diz que até poderia contar mais aí sobre a Charlotte e o George, mas que contou aí uma história específica e fechada do amor aí complicado e imperfeito, né, dos dois. Mesmo assim, ela diz que não descarta nada porque ela nunca sabe o que vai acontecer. Mas se rolar uma nova temporada, deve ser aí um
novo spin-off de um novo personagem pelo andar da carruagem, viu? E claro que eu vou ficar de olho em todas as notícias aí que saírem sobre a série, e se rolar alguma novidade, eu vou voltar aqui no canal pra te atualizar. Bom, e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também, e eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais novidades, mais notícias e com novas atualizações aí, mas eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais novidades aqui no canal. Até lá, tchau!